Bem-vindos ao Expediente NFL. E aí galera, beleza? Sou o Gabriel do Expediente NFL. Bom, estamos aqui em mais um vídeo para comentarmos sobre a semana 18 da NFL, que foi bem movimentada, e essa última semana que definiu muitas vagas para o playoffs e times que não presenciarão a pós-temporada. Então, uma semana 18 muito histórica, emocionante, movimentada, e que uma semana muito boa para todos os fãs de NFL. E sempre a última semana das temporadas são muito boas, mas essa foi diferenciada. Essa é a palavra para denominar essa semana tão histórica que ocorreu para os fãs de NFL, para os jogadores também. Então, portanto, desses 6 jogos que eu selecionei, começaremos pelo confronto de divisão Dallas Cowboys contra o Philadelphia Eagles. 51 pontos de Dallas contra 26 de Philadelphia. O Dak Prescott conseguiu ser bem agressivo e eficiente. O Dak teve 21 de 24 passes tentados, 77,7% de passes completos, e conectando muito bem para Cedric Wilson, por exemplo, que substituiu Michael Gallup, teve mais 100 jardas. E os recebedores de Dallas, junto com o Dak Prescott, tiveram 9,9 complete air yards per completion, ou seja, a bola viajou 9,9 jardas por passes completos do Dak Prescott. Então, uma ótima partida do Dak, um número bem gracioso, bem grande, gigante esse número, acima do normal. E o Dak que teve também 8,4 intended air yards per pass attempt, ou seja, um número bem esplêndido também do Dak Prescott, com 8,4 jardas de intenção de jardas, né, por passes tentados. Então, uma ótima partida do quarterback de Dallas contra uma defesa de Filadélfia que estava desfalcada e que também sofreu com muitas ausências, né, como citei agora há pouco, e que Filadélfia conseguiu ser competitivo no primeiro tempo, né, mas não conseguiu ter uma consistência tão grande no segundo. Isso foi o fator fatal para que Dallas conseguisse abrir uma vantagem larga na partida e acabar com o confronto logo no terceiro período, né, com uma vitória bem esplêndida e uma última vitória que dá confiança para a equipe no playoffs, né, que na Wild Card enfrentará o San Francisco 49ers. Agora seguiremos no jogo de Baltimore Ravens contra o Pittsburgh Steelers. 15 punts, 5 field goals e 2 touchdowns. Esses são os números do resultado do placar que Baltimore e Pittsburgh proporcionaram ao jogo. Foi um jogo bem defensivo e muito pouco produtivo dos dois ataques, né? Muito principalmente de Baltimore com Tyler Huntley, que teve 2 interceptações, e a combinação dos dois quarterbacks, do Tyler Huntley e do Big Ben, números horríveis, ó. Observem. 385 jardas combinadas e um touchdown. 3 interceptações combinadas. Do Big Ben junto com o Tyler Huntley, né? Então, dois quarterbacks que tiveram uma má partida e não vem isso de hoje, né? O Tyler Huntley que já vinha apresentando jogos terríveis, e o Big Ben também, né? Então isso não foi tão inesperado assim, mas uma partida que se esperava mais dele pelo valor que a partida demonstrava. Mas Baltimore sofreu com muitos turnovers no primeiro tempo, e a experiência do Big Ben Roethlisberger liderou nos últimos minutos, né? Porque no overtime, na prorrogação, liderou o último drive de Pittsburgh para o field goal para vencer a partida, eliminar Baltimore, e que no quarto período estava com uma vantagem que dava para ser aberta para mais de 2 posses, né, no último período, mas os punts cantaram mais alto ao longo do duelo. Então Pittsburgh aproveitou na prorrogação, conseguiu manter seu poder defensivo. O T.J. Watt, parabéns a ele, que conseguiu ter seu recorde de jardas. Então, uma bela partida do defensive end, né, do linebacker de Pittsburgh. E para os Steelers, que estão no playoffs graças à competência da equipe e à pipocada do Indianapolis Colts nessa última semana. Agora seguiremos no jogo de Arizona Cardinals contra o Seattle Seahawks.
Ambas as defesas nulas ao longo do duelo, com Seattle conseguindo ser bem produtivo contra essa defesa de Arizona. E o Russell Wilson conseguiu se sair muito bem, né, nesse jogo. O quarterback de Seattle, que teve 238 jardas, 3 touchdowns e 110,7 de rating e uma média de 12,2 em intenção de jardas aéreas por passes completos, ou seja, uma média alta, né, para o quarterback, bem alta, e ele costuma ter essas médias durante suas partidas. Conseguiu voltar ao normal, né? Porque no retorno da sua lesão não conseguiu ser o mesmo Russell Wilson, mas a partida conseguiu ser bem eficiente, agressivo, produtivo contra a secundária de Arizona, que sofreu muito. Mas os problemas que foram os turnovers que dificultaram a vitória de Seattle ao longo do confronto, um fumble do Russell Wilson e uma interceptação, né? Então, cara, ainda assim, Seattle se manteve vivo. O ataque de Arizona, que vacilou em alguns momentos, não aproveitou alguns drives que eram para ser aproveitados, que eram para ser enjoados, né, pelo Cardinals, mas o resultado não foi esse. Seattle consegue retirar essa vitória de Arizona. Arizona cai para sixth seed, ou seja, cai para a sexta posição da NFC e enfrentará o LA Rams na pós-temporada. E o Seahawks já está fora do playoffs, mas foi uma vitória esplêndida, né? Uma vitória que dá valor para a equipe, que dá confiança para a próxima temporada, talvez, dependendo dos rumores, das trocas, talvez, que Seattle, o Seahawks, criará na off-season ou não. Agora, seguiremos no jogo de LA Rams contra o San Francisco 49ers. Ambos quarterbacks péssimos, tanto Jimmy Garoppolo quanto o Matthew Stafford, ambos sofreram com muitos turnovers. O Matthew Stafford com aquela interceptação terrível na prorrogação que definiu o jogo para LA. Era um jogo que estava nas mãos pro Rams, mas mesmo assim liberou a reação para o San Francisco 49ers com o Jimmy Garoppolo, que conseguiu regredir ao longo do confronto, passando muito bem para o Deebo Samuel que passou, correu, recebeu a bola. Então uma peça coringa que foi essencial para a reação de San Francisco contra LA, que apresentou muitas falhas defensivas e ofensivas também, principalmente do ataque com Matthew Stafford, que não conseguiu aproveitar muito bem o momento do Tyler Higbee, por exemplo, que estava tendo uma sequência boa, né, durante o jogo. E também o Cooper Kupp, né, como sempre, porque provavelmente nessa temporada ele será um dos concorrentes para jogador ofensivo do ano. E mesmo assim, ele teve apenas 5 recepções no jogo e dava para ser mais agressivo, né? Dava para ter 8 recepções contra uma secundária de San Francisco que doutrinou no segundo tempo e simultaneamente ao ataque, que conseguiu ser produtivo, conseguiu reagir ao longo do jogo, conseguiu empatar, levou para a prorrogação, carregou a vitória para a equipe na interceptação, né? Carregou essa vitória para San Francisco, garante a seed, né? Para a equipe, garante a presença da equipe na pós-temporada. Passou por um pequeno surto, né, nesse jogo, porque New Orleans estava ganhando e San Francisco estava perdendo, ou seja, San Francisco perderia sua vaga para o playoffs pro New Orleans Saints, mas assim garantiu sua vaga na pós-temporada. Então, cara, que jogo de San Francisco, que vitória guerreira, digna de uma equipe que merece estar no playoffs. Agora entraremos no jogo de Tampa Bay Buccaneers contra o Carolina Panthers. Esse front seven de Tampa Bay que não foi muito bem na partida, deu liberdade para o Hubbard, o running back de Carolina, correu bem na partida e Carolina não percebeu isso porque assinou muito play action nos dois tempos de jogo e assinou muito o Sam Darnold e sabemos do potencial dele que não é muito alto e foi uma escolha errada da técnica, né, de Carolina, porque com play action o Sam Darnold não se dá bem e contra uma secundária de Tampa Bay que vem sofrendo com lesões e não vinha jogando tão bem como na temporada anterior, por exemplo.
Então dava para aproveitar mais, né? E o Sam Darnold tentou adicionar muitos big plays. Era óbvio que Carolina tentaria big plays nesse jogo, mas não excessivamente, né? Porque, cara, se você desafia muito de qualquer secundária e com o Sam Darnold como quarterback, você sabe que você sofrerá com turnovers, você cometerá turnovers. E foi isso que aconteceu, porque o Darnold, que teve uma interceptação, desculpe, 29 de 42 passes tentados e 17 blitz, né? Mas ainda assim correu bem com a bola, então, cara, dava pra ter mais scrambles, teve 5 scrambles na partida. Foi o seu season high? Foi, mas dava para ser mais agressivo. Contudo, a front seven de Tampa Bay que não estava conseguindo infiltrar muito bem na offensive line de Carolina e estava liberando muitas jardas antes do contato pro Hubbard, por exemplo, né? Então, cara, é um playbook muito feio de Carolina, muito errônea, né? Esse playbook e Carolina perdeu e também venceu merecidamente com vários méritos. A defesa conseguiu jogar bem, mas muitos deméritos ao ataque do Panthers. Agora seguiremos no jogo de Las Vegas Raiders contra o Los Angeles Chargers. Bom, o Justin Herbert teve 64 passes tentados nesse jogo, ou seja, foi seu season high e muito agressivo, diante de uma secundária de Las Vegas que conseguiu ter um matchup muito bom contra o Keenan Allen, que teve apenas 2 recepções no jogo, cara. Então, uma ótima partida ainda assim contra o Keenan Allen da secundária de Las Vegas, mas deu muita liberdade para o Mike Williams, por exemplo, que teve 119 jardas, 8 recepções e um touchdown. Então foi uma partida ainda assim consistente, né, de Las Vegas, porque no primeiro tempo conseguiu absorver bem esse ataque do Chargers, né, e no ataque que, cara, essa defensive line de Los Angeles foi péssima e esse ataque de Las Vegas que foi muito inteligente, que proporcionou 26 carregados para o Josh Jacobs, que teve 132 jardas na partida. Isso é um número muito grande, cara. O Josh Jacobs que teve o seu season high em first downs e que teve 47 jardas antes do contato na partida. Então, isso é um número muito grande, números muito grandes, uma média muito grande para o Jacobs, e é óbvio que aconteceria isso na partida. Então, Los Angeles não foi nada bem com seu playbook defensivo, porque teve muitas formações four-man pass rush, ou seja, 4 caras pressionando o quarterback. Isso não funcionou porque o Derek Carr estava apenas teve 36 passes tentados, se não me engano, na partida e 28 completos. Teve menos de 200 jardas, então coloca mais pressões, né? Coloca mais homens no seu front seven para conter justamente Josh Jacobs, linebackers, o defensive backs, formações de blitz. Então, portanto, o Los Angeles não conseguiu ser efetivo com sua defensive line, com seu playbook defensivo. A linha defensiva, o front seven, o pass rush, sofrendo muito pro Josh Jacobs. Então, essa foi a definição para que Los Angeles perdesse, né, se derrotado. E se não fosse aquele timeout pedido, chamado por Los Angeles nos últimos segundos da prorrogação, as duas equipes se contentariam com o empate e ambas estariam nos playoffs, cara. Isso que irrita mais. A comissão técnica do Chargers foi péssima nesse jogo, mas muito péssima. O defensive coordinator, o head coach, apenas o offensive coordinator que conseguiu ser muito gratificante com o Justin Herbert, que a partida do garoto foi muito boa. Excelente partida do Justin Herbert, que teve 34 passes completos, né, de como eu disse, 64 passes tentados, 383 jardas, isso são muitas jardas, passou das 5.000 jardas nessa temporada, teve seu career high de jardas, então uma ótima partida do Herbert, teve 3 touchdowns, apenas uma interceptação, mas que não rendeu tanto para Las Vegas no drive seguinte, e um turnover loss que também rendeu para Las Vegas na campanha seguinte. Então, cara,
o Herbert ainda assim liderou muito bem esse ataque do Chargers. E passou muito bem para o Eckler, por exemplo, que teve 16 corridas, 64 yards e um touchdown. Las Vegas também, que não é uma das defesas, um dos front sevens mais poderosos da liga, tanto que é uma defensive lines que sofrem muito para a corrida. Era para ter dado um pouquinho mais de volume para o Eckler, mas 16 corridas está ótimo. O Herbert levou essa partida para prorrogação no último segundo, conseguiu ser clutch time e teve os 8 pontos que proporcionaram essa reação de Los Angeles, mas o field goal no fim da prorrogação decretou a final da temporada de Los Angeles, né? O encerramento dessa temporada que foi muito boa para o Justin Herbert, uma evolução muito clássica e muito perceptível para o quarterback, o garoto de Los Angeles. Beleza, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, salve o vídeo para mais tarde. Até o próximo vídeo e falou!